bom dia a todos. Vamos retomar agora, depois do intervalo. Espero mantendo o mesmo pique, né? Porque o Norbert Scheide e o Eduardo, com a sua apresentação. Eduardo. Norman was very compelling in his presentation. It was almost like a call upon all of us. At the end of this event, all of us will go back home and try to do something for the benefit of early childhood. I would like to thank Guilherme and Eduardo for inviting me to moderate this panel, and I would also like to say to my colleagues of the Science for Early Childhood Center that I thank them very much for organizing this event. I also salute my colleagues from Harvard. Que eu acho que uma delas é direcionar nossas melhores cabeças para fazer perguntas em pesquisa, para responder algumas dessas perguntas que o Norman Scheide levantou aqui, que nós não temos resposta no país, testar novas intervenções, enfim, produzir evidências para que a gente faça, avance nessa área com dados concretos, objetivos e consistentes. Então, um enorme prazer para mim agora apresentar para vocês um dos palestrantes, o primeiro palestrante dessa mesa, que é o professor James Lackman. Jim, could you come up? So, o professor James Lackman é um professor da Universidade de Yale, professor de Psiquiatria da Infância e Adolescência, e um grande amigo. Nós temos trabalhado juntos há mais de 20 anos. Ele é professor visitante aqui da Universidade de São Paulo. You are supposed to sit there, Jim. But you can stay here with me. Well, and he also, like me, he was a OCD. Assim como eu. He used to work. Depois ele, num papel importante de fazer medidas para ajudar na paz do Oriente Médio, ele entrou nessa nova área da primeira infância como uma forma de diminuir violência e aumentar a paz no mundo. Vai ser legal vocês virem a aula dele, como é que ele vai fazer esse link no final. E o Jim, recentemente, a gente queria que ele fosse orientador na USP, e ele não podia, porque a USP tem muitas burocracias. O único jeito dele virar orientador na USP, no nosso programa de pós-graduação, é ele defender uma tese. E ele defendeu uma tese de doutorado, então ele é doutor pela Faculdade de Medicina da USP agora e pode orientar. Então, quem quiser fazer uma tese, sempre que está aí na internet, quer fazer uma tese no Departamento de Psiquiatria, pode ter o James Lackman de orientador. Então, uma senhora oportunidade, a gente agradece muito por ele ter feito esse investimento. E, para complementar, nós vamos ter um psiquiatra com uma visão médica, mas também bastante integrada. Então, para complementar essa mesa com essa ideia de que nós temos que pensar de uma forma ampla, que o nosso cérebro ele responde a diversos tipos de abordagens diferentes, nós vamos convidar a professora Gina Kafif Levinson, que é uma psicanalista. Ela é doutora pela Psicologia Clínica da USP, membro efetiva e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, professora do curso de especialização em psicoterapia psicanalítica SEPSI, e também autora de vários livros, como A Criança Adotiva na Psicoterapia Psicanalítica, Adoção, Conversando com os Pais, a Adoção em Todos os Seus Passos. Quer dizer, ninguém melhor para falar sobre essas dimensões da parentalidade, que vai ser o tópico dessa conversa. Gina, por favor, vem aqui à frente. So, Jim, please, go ahead. Well, I do apologize for not being able to Peço speak in desculpas por Portuguese. não poder falar português, mas agradeço pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês esta manhã. E vejo aqui um grande comprometimento, uma grande empolgação hoje. Ouvi apresentações excepcionais esta manhã. E agora vou dar para vocês alguns pontos de vista pessoais e alguns pontos de vista aos quais cheguei ao longo de alguns anos. Eu também tive formação em psicoanálise, mas muito do que eu faço tem a ver com toque
E talvez eu possa começar lhes contando um pouquinho sobre isso. Alguns anos atrás, estávamos tão interessados em relação ao papel da TOC no cérebro, e olhávamos as imagens do cérebro e também medíamos algo no cérebro, no fluido cérebro-espinhal. E quando fazíamos isso, pensávamos, o que podemos mensurar? Víamos ali os suspeitos de sempre, coisas como dopamina, norepinefrina, serotonina, coisas do gênero, nas quais os psiquiatras sempre estiveram muito interessados. E como os tradutores não se prepararam para isso, não tiveram acesso à apresentação, vou falar um pouquinho mais devagar. Estávamos fazendo muitos estudos relativamente à vasopressina arginina, e nós descobrimos que havia outros grupos também estudando isso, e descobriram que quando essa vasopressina arginina estava muito alta, essas pessoas também tinham TOC. E, basicamente, eu fui a uma conferência onde me encontrei especialistas em medir isso, encontrei alguém que concordou em medir isso, e ele disse, olha, se você vai medir a vasopressina, você precisa medir também o neuropeptídeo chamado ocitocina, que é irmão da vasopressina. Há muitas mulheres aqui, vocês sabem que a ocitocina está envolvida nas contrações uterinas durante o parto. E também na liberação do leite durante o aleitamento dos bebês. E nós medimos isso e, para nossa surpresa, não havia nenhuma mudança em relação à vasopressina. Mas algumas mulheres que tinham TOC tinham também altos níveis de ocitocina. Então, o que isso tem a ver? O que é TOC, amamentação, contrações uterinas tem a ver uma com a outra? Era um mistério para nós. Comecei a estudar o assunto e ler, e eu descobri que a ocitocina também tinha um papel importante nos comportamentos de afiliação, no vínculo entre a mãe e o bebê, no vínculo entre o pai e a mãe, ou entre parceiros sexuais. E os homens têm tanta ocitocina quanto as mulheres. E algumas relações aí que eu vou esclarecer mais tarde. Mas foi isso que me levou para tomar essa rota, tomar esse rumo. O Eduardo falava sobre as interrogações que tinham a ver com o nascimento do seu primeiro filho, do Nicholas. E nós resolvemos ver se os pais recentes tinham algum tipo de comportamento do tipo TOC. Nós modificamos as maneiras de medir isso, e o que nós descobrimos? Que, especialmente para os pais de primeira viagem, essas perguntas são enormes. As interrogações são enormes, são muito grandes. As perguntas são muito grandes e têm a ver com questões de saúde, mas também com as coisas terem que ser perfeitas dentro de casa. Começamos diversos estudos sobre a parentalidade normal, vimos também o desenvolvimento cerebral, fizemos entrevistas em casa com pais normais, entrevistamos as mães separadamente dos pais. E uma das coisas que eu não fiz, mas devia ter feito, foi medir a ocitocina na periferia. Nós vínhamos medindo a ocitocina no fluido cérebro-espinhal e nós sabíamos que havia uma grande variabilidade. Durante o parto, a ocitocina é liberada de maneira pulsada, e a mesma coisa acontece durante o processo de amamentação. E eu achei que as medidas periféricas seriam tão variáveis que não seria necessário medir. Preferíamos ver a interconexão, a estrutura do cérebro, o que o cérebro faz num pai normal, numa mãe normal, quando ela vê o seu bebê, e em relação a quando ela vê um outro bebê. O que acontece com ela quando ela ouve o seu bebê chorando em relação a outros bebês? Então, temos muitas pesquisas a esse respeito. Então, por que eu estou aqui? Eu não ia falar da ocitocina e da TOC, mas eu queria falar sobre o poder transformador das crianças e das famílias. E falamos aqui de paz para o indivíduo, paz dentro de casa, paz na comunidade e possivelmente paz no mundo.
Ao final, vou mostrar alguns trabalhos que vimos fazendo com as Nações Unidas, com o Early Childhood Peace Consortium, o consórcio pela paz para a primeira infância. O MIT vai agora soltar um novo estudo. E, no ano passado, nós reunimos especialistas do mundo todo. Faltou o Norbert. Foi uma conferência para pensar sobre essa pergunta, isto é, se nós conseguirmos mudar a maneira como as crianças são educadas, será que haverá uma diferença em relação à paz? Então, tínhamos especialistas aí na biologia da afiliação, que a gente vê nos animais, quer falemos sobre primatas ou roedores ou o que quer que seja, e até especialistas na construção da paz em países do mundo todo, como a África do Sul, como a Irlanda. E a pergunta que nós nos fizemos estava ali. Também tínhamos especialistas em primeira infância. Ouvimos aqui falar sobre programas que já fizeram a diferença na vida de algumas crianças, mas ouvimos falar de muita complexidade. Eu só vou tornar isso ainda mais complexo. Então, aqui temos uma citação de um relatório da UNICEF que estabelece aqui uma perspectiva que a maneira como lidamos com as nossas crianças é uma indicação do que o nosso país pode fazer e é capaz de fazer. A segurança material, a saúde, a educação, o sentido de ser amados, valorizados, e tudo isso tem a ver com a sociedade em que vivemos. Mais cedo, alguém falou sobre a interconexão, a interrelação. Tínhamos ali os corações interligados e assim por diante, numa das apresentações. Para mim, estamos todos interconectados, mudamos a todo momento, mas podemos fazer uma diferença se nós trabalharmos juntos em função de um propósito comum. É preciso termos clareza sobre qual é esse caminho. Isso é extremamente importante. Por outro lado, ouvimos muito e continuaremos a ouvir durante as outras apresentações, é que não podemos fazer nada sozinhos. Um setor apenas não pode se responsabilizar. É preciso que haja múltiplos setores trabalhando juntos. Eu acabei de vir de Salvador e tive a oportunidade de entrar numa favela em Salvador e de encontrar algumas pessoas que moravam lá e falamos com líderes da comunidade antes de nos sentarmos para discutir que tipo de programas existiam naquela favela, como nós poderíamos melhorá-los e a importância e as dificuldades por conta da situação econômica, da violência e tudo isso que existe na favela. Eu fiquei bastante tocado, bastante comovido de poder falar com esses líderes comunitários, de conhecer as pessoas da comunidade durante algumas horas. E eu me lembro que nessas discussões, especialmente depois que eu ouvi algumas apresentações esta manhã, foi que um dos professores me fez uma pergunta. Ela disse: você vem falando sobre violência em casa? E a violência nas escolas, e a violência na pré-escola, e a violência na escola primária? Eu sou diretora de uma escola primária, de ensino fundamental, e eu tenho que lidar com professores que têm sido muito duros com os meninos, com as crianças na sala. Então, vejam, não é só o que acontece na casa. Nas casas, nós precisamos pensar em todos esses diferentes aspectos. Então, tivemos a oportunidade de apresentar e conhecer as filhas do Eduardo. Aqui é minha filha. Eu sou um velho, então eu já tenho um neto. Eu tenho tanta felicidade porque aqui no Brasil a minha renda seria muito boa, já que vocês privilegiam tantos idosos. O que nós aprendemos, e isso agora volta ao que o John Bowlby já falou, e falaremos também sobre apego, mas daqui a pouco. Bowlby, ele começou como psicanalista. Ele se tornou fascinado com a mitologia, e se você olha para várias culturas ou várias espécies
Que tipo de comportamento você vê em relação à parentagem ou à parentalidade? Eu falarei um pouco sobre apego, parentalidade e prevenção. Eu não sei se eu tenho tempo para mostrar tudo isso, mas aqui é John Bowlby, que escreve sobre apego. Esse aqui é um amigo meu, Robert Hyde. Ele foi o cara que se encontrava com o Bowlby. Ele trabalha em Cambridge. E minha mulher e eu, Emily está aqui, e nós encontramos com eles há alguns meses. Bem, como vocês sabem, o apego é muito importante. E ter um comportamento responsivo em relação a quem é aquela criança, fazer um esforço para encontrar as questões de estímulo e as questões emocionais daquela criança em particular é muito importante, pois contribui com o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança, bem como em relação às suas relações pessoais futuras. Estamos fazendo muitos projetos no mundo inteiro. Aqui no Brasil temos vários colegas. Vocês verão alguns slides mais para frente. Mas meu ponto de partida foi que eu estava indo para Israel visitar alguns amigos, porque eu também faço trabalhos na Palestina e Israel, trazendo e unindo profissionais da saúde mental para criar um mundo mais pacífico. Em relação ao sucesso dessa empreitada, não temos muito, como vocês sabem, mas há muitas pessoas comprometidas com esse esforço. E a ideia é que, se trabalhamos com as crianças e enfocamos nas necessidades da criança e no futuro delas, de fato, é possível fazer uma grande diferença. Um dos meus amigos na Turquia me pediu para passar um tempo numa fundação na Turquia, chamado a Fundação Mãe Criança, e queriam que eu avaliasse um artigo, um estudo que eles tinham escrito. Eu vou mostrar. Por favor, me fale, tá? Me sinalize quando eu não estiver, quando me faltar só 10 minutos para eu terminar de falar. E eu deveria ter dado mais tempo para o Robert, porque o que ele sabe e o conhecimento dele são realmente incríveis. Bem, eles me pediram para parar no meio da viagem. Eles estavam estudando, porque eu conheço um pouco sobre epigenética, comportamentos de afiliação, e eles queriam que eu avaliasse a seguinte questão. A questão era, eles estavam fazendo um programa há 30 anos, eles tinham resultados, dados, e, de fato, dava para contestar alguns dos seus achados, mas 20 anos depois, o que eles acharam foi que, se você fizesse um esforço, tendo um programa excelente, que se concentrasse em engajar mãe e filho, o resultado seria muito mais positivo no futuro dessas crianças em relação ao seu futuro emocional, futuro financeiro e o seu sucesso em relação à vida acadêmica e, obviamente, menos crime, menos violência, menos tempo de prisão. Eles estavam fazendo esse programa já há 20 anos e eles perguntaram às mães como podemos melhorar o programa. Uma das sugestões foi, por que não engajar os pais? Pensaram um pouco e depois eles vieram com um programa de coparentalidade, com enfoque nos pais, que era comparável ao programa que eles já tinham para as mães. E eles se surpreenderam, porque o que eles acharam foi que, depois que os pais passaram a frequentar o programa, eles se tornaram amigos, ainda mesmo se eles tivessem origem religiosa ou cultural diferente. E a gente vê isso nessa região, é tão caótica, porque tem pessoas de tantas religiões, e quando você une essas pessoas sob o manto da infância para tratar dos filhos delas, eles ficavam tocados, e eles quiseram saber como poderiam ajudar para melhorar. E foi aí nosso ponto de partida. Começamos uma parceria com o grupo e a ACHEV, e
esse é um dos programas com os quais eu tenho me envolvido nos últimos anos. Eu estou convencido de que, se ajudamos os pais, independentemente de seu status socioeconômico, a perceber mais quem é o seu filho e ser mais responsivo a essa criança, é possível fazer uma grande diferença. Eu vou pedir, por exemplo, por favor, para vocês mostrarem primeiro o vídeo da direita, por favor. Vocês estão me ouvindo aqui, o pessoal do som? Tudo bem? O que você está pensando? Ela está tentando várias coisas com o bebê. Eu gosto. Eu gosto. Vocês podem parar o vídeo, por favor, e colocar o outro, por favor. O próximo vídeo, por favor. Okay, so we can stop that one too. Pode parar o vídeo já também? So what I'm showing you, O que eu pretendo mostrar... Eu poderia falar várias coisas sobre esse vídeo, sobre essa história, e eu passei grande parte ontem à noite brincando com a Júlia, que é essa menininha aqui, e nós estamos hospedados na casa deles aqui em São Paulo. E ele é um membro do corpo docente da USP. E seria interessante o que vai acontecer com a Júlia daqui a 20 anos, por exemplo. A ideia de mostrar esses vídeos é que a gente vê padrões diferentes de interação. Interessantemente, a mulher que eu ia visitar em Israel, é ela que estava no primeiro vídeo. E ela tinha doutorado na universidade israelita, marcando a interação entre os bebês e suas mães. Então, primeiro, a gente viu com Norbert qual é a importância de observar a interação entre os filhos, entre os professores, dentro de sala de aula. O resultado é que uma das medidas que pode ser muito valiosa quando a gente reflete sobre as intervenções é olhar a interação entre a mãe e o filho, ou entre o pai e o filho. E aqui é o tipo de responsividade que a gente vê nas mães. E eu mostrei isso agora porque com as mães, esse tipo de comportamento que você consegue codificar está correlacionado aos níveis de ocitocina. Quanto maior o nível de ocitocina na mãe, talvez não super alto, porque você aí entra em toque, mas você consegue se enfocar e concentrar-se no bebê e fazer esse tipo, olha que bonitinho esse bebê. Essa mudança no tom de voz está associada à ocitocina. Com os pais, a história é outra. Nos estudos que fizemos em Israel, encontramos que é o jogo de estímulo, é jogar o bebê para cima, é esse tipo de coisa que os pais acabam fazendo, que está correlacionado com o nível de ocitocina. Aqui é uma introdução à minha fala posterior, é que a maioria dos programas que sobre os quais nós já falamos, que se enfoca no pai, os pais também são importantes. E ainda que seja difícil e complicado, principalmente nas famílias de mais alto risco, nem sempre os pais estão presentes, os pais sim também têm importância.
Os estudos que foram feitos mostram que se você tem um engajamento positivo com o pai, há benefícios em relação à saúde psicológica, redução de criminalidade, questões socioeconômicas e capacidade de empatia. Isso me faz lembrar de uma pesquisa feita no Reino Unido. Eles estavam olhando para os nenéns de 3 meses e dando follow-up em 1 ano. E o que eles acharam? Acharam que a interação do bebê, do pai do bebê, ou apego ou desapego do pai com o bebê aos 3 meses era preditivo do comportamento agressivo que era encontrado com 1 ano de idade. Então, isso, de fato, nos retoma a questão do desenvolvimento na primeira infância. Próximo tópico, paz. Aqui a gente tem a liberdade de desordem pública, segurança, estar livre de discussões. Tudo isso tem a ver com a violência. E para mim tem sido incrível ao acompanhar a literatura, e o Norbert também, com certeza conhece isso mais do que eu, como é comum no mundo inteiro para os pais castigarem seus filhos e também não serem tão responsivos, principalmente em relação aos bebês pequenos. E se a gente pode mudar isso, eu tenho certeza que podemos mudar também o cenário de violência, ou várias questões de violência. Interessantemente, muitos grupos estão mais ativamente envolvidos com isso. Isso aqui é o resumo de vários estudos, inclusive feitos aqui no Brasil. E nesse projeto, nos campos de refugiados na Palestina, de palestinos em Beirute, a gente viu que tudo se volta e reflete os estudos feitos no mundo inteiro. E a questão principal para mim, e é o ponto que eu quero falar sobre o que tem a ver com a transformação. Deixa eu falar agora disso muito claramente. Eu vou apresentar alguns estudos sobre epigenética que me fazem crer que se podemos mudar o comportamento parental nessa geração, nós podemos impactar a próxima geração. Pode haver um efeito transformador do que acontece em uma geração para outra. E a realidade é que a mesma coisa é aplicada à violência. Quanto mais violência que a criança recebe, por exemplo, como castigo ou qualquer tipo de comportamento, pode ser dos pais, dos professores, é mais provável que aquela criança seja violenta na forma como ela reage às adversidades. E isso a gente poderia continuar falando sobre isso durante muito tempo, mas estou convencido de que tem esse ciclo de auto-perpetuação que pode ser quebrado e há um potencial para uma força transformadora muito grande. Eu não vou falar sobre cada um dos meus slides, mas eu estou convencido de que há espaço para mudança. E quando a gente olha para o desenvolvimento cerebral e a gente olha se a gente está olhando para questões como o que está acontecendo bem no início, na gestação, inclusive, nós temos as regiões codificadas. E ali a gente achava que teria resposta, mas são as regiões não codificadas do DNA que nos diferencia dos nossos ancestrais primatas. E isso são as informações do DNA que não são reguladas, que mostram qual grau vai para qual regula qual grau e o que aquilo no desenvolvimento da pessoa vai mudar. E se você olha os dados em relação ao cérebro, é que há um programa incrível em que alguns genes recebem diversos graus. Alguns componentes são expressados em um determinado cérebro, em um determinado ponto do desenvolvimento, há diferenças de gênero e as complexidades são enormes. E se você coloca em cima de tudo isso a decoração epigenética, que mostra o nível de expressão genética como resultado do ambiente, é simplesmente fenomenal. Outra coisa que eu vou falar, aqui é a revista Science, muitos de vocês devem conhecer.
Para mim foi lindo ver em agosto que eles colocaram uma edição especial. É interessante ver a Eurípides aqui, porque eles tinham uma cópia dessa capa em uma dos grants que eu recebi e nos quais o sistema, o biocomportamento, os sistemas de biocomportamento na nossa espécie não é tão diferente do que as outras espécies. Elas são antigas e muito profundas. É um legado que transcende os genes, porque tem um impacto em relação a coisas epigenéticas, e eu falarei mais sobre isso daqui a pouco. Também tem um impacto em relação às interconexões que ocorrem dentro do cérebro. E aqui o diagrama, a figura abaixo, mostra exatamente isso. Interessantemente, o desenvolvimento na primeira infância, e a gente ouviu o exemplo da nutrição, tem um efeito no metabolismo em questões como o desenvolvimento do sistema imunológico, sobre a nossa microbio. Nós coevoluímos com essas bactérias nas nossas entranhas e na nossa pele. E uma das áreas de ciência que está explodindo agora é aquela que tenta entender a relação entre as vísceras e o cérebro. E se você nasceu de cesárea ou se você foi amamentado ou não, altera diretamente aquilo que acontece no seu microbioma ou no microbioma da criança. E terminei agora uma edição especial da Brain Research. E o que nós costumamos chamar o sistema imunológico, com o qual você luta contra bactérias e vírus e se defende, elementos desse mesmo sistema imunológico estão também envolvidos no desenvolvimento normal do cérebro e na formação de circuitos. Existem células chamadas microglias, mas a coisa vai além disso. Há um slide que mostra um paper de O'Connor, que faz um trabalho em que ele estuda órfãos da Romênia e ele descobriu evidência de que há uma ativação imune que acontece nessas crianças que têm essa condição tão traumática e tão estressante na primeira infância. E quer você olhe esquizofrenia, autismo e outros problemas, há um componente imune na neurobiologia desses distúrbios. E talvez o início de tudo isso tenha acontecido na primeira infância. Aqui é um gráfico de Riley e Young, e eu gostaria só de destacar aqui que eles estavam falando aqui sobre a importância da ocitocina. Essa foi a minha primeira professora que falou da ocitocina e da vasopressina. Aqui temos o receptor da ocitocina, que é um elemento fundamental na neurobiologia da afiliação. O nível periférico de ocitocina é bastante estável nos pais e mães. E existe uma correlação que pode ser mensurada entre esta interação e o nível de ocitocina que se observa no corpo. Isso pode ser medido na saliva ou no sangue. E é potencialmente um bom biomarcador. Esse é o Michael Meany, da Universidade de McGill, e foi uma das pessoas que me introduziu nesse campo da epigenética. Vou contar-lhes essa história muito rapidamente. E a epigenética vê as decorações, não a sequência do DNA. E tudo isso é determinado pelo meio ambiente. Esse trabalho foi feito na área do câncer. E o Michael era originalmente um psicólogo, antes dele se tornar um neurobiólogo desenvolvimentista, e ele se interessava pelo comportamento materno. Ele tomou ratazanas e viu o nível em que nível elas cuidavam dos ratinhos, dos filhotes, lambiam os ratinhos, etc. A maioria das mães estava
na faixa intermediária. Algumas lambiam pouco os seus filhotes e outros lambiam bastante os seus filhotes. E ele se perguntou, será que isso tem a ver com os genes ou com algum outro processo que tem a ver com a exposição ao meio ambiente? Então ele pegou aqueles filhotinhos que tinham nascido de mães que gostavam de lamber os seus filhotes e viu o que eles faziam na próxima geração. E depois tomou filhotinhos de ratas que lambiam pouco os filhotes e viu o que acontecia na próxima geração. Então, sim, os filhotes que nasciam para aquelas mães que gostavam de lamber também tendiam a lamber os seus filhotes. E o mesmo acontecia com aqueles filhotes que não eram lambidos. Será que isso era porque eles eram genética e biologicamente relacionados ou tinha a ver com a maneira como a mãe rata cuidava dos seus filhotes? Eu dei essa palestra em Salvador, na Fiocruz, algum tempo atrás, isto é, 2 dias atrás, e eles votaram. Não consigo ver aí todo mundo, mas quando eles trocaram os filhotes, deram aqueles filhotes que tinham nascido de mães que gostavam de lambê-los para mães que não gostavam de lambê-los, o que eles descobriram quando os filhotinhos foram trocados? A maneira como a mãe cuidava é que determinava o comportamento deles. Depois eles seguiram aqueles filhotinhos que tinham sido trocados e viram como eles cuidavam dos seus filhotes. E os filhotes que tinham nascido de mães que não gostavam de lambê-los, mas tinham sido trocados, também gostavam de lamber os seus filhotes. Essa é uma generalização. Mas o que acontece no útero, o grau de estresse da mãe e outros fatores são extremamente importantes e têm um efeito em relação a alguns aspectos epigenéticos. Nós podemos ter um poder transformador. Se pudermos intervir precocemente para que os pais tenham um outro tipo de resposta em relação a seus filhos, haverá uma mudança em relação à maneira como a próxima geração faz o seu trabalho enquanto pais e mães. Poderia repassar todos esses aspectos, mas acho que vou pular alguns slides e mostrar um outro vídeo para vocês, e para que vocês pensem a respeito. Em parte, é porque ouvimos da importância dos vídeos feitos para avaliar o programa Head Start. Alguns colegas do Brasil vieram para New Haven nos visitar e um dos pontos altos da visita para mim e para meus colegas do Brasil foi podermos conhecer Ed Ziegler, que é um dos pais do programa Head Start nos Estados Unidos. Podemos falar mais sobre isso depois. Estou só convencido de que podemos realmente mudar as coisas. Este é um trabalho que acabou de sair na Science sobre investimentos na primeira infância e muitos desses estudos foram feitos em países de renda elevada. Nós aí olhamos para pessoas que estavam num programa bem-sucedido na Carolina do Norte e nós analisamos o índice de massa corporal, as doenças metabólicas e outros aspectos. E, de fato, as pessoas que participaram do programa tinham uma diferença em relação às que não haviam participado em relação a aspectos de saúde e também cognitivos e emocionais. Ouvimos falar um pouquinho já sobre violência, não é o meu tópico favorito, mas acho que devemos tratar dele agora. A exposição das crianças à violência é uma experiência traumática muito singular que tem o potencial de tirar a segurança da criança, o seu potencial de saúde, felicidade, capacidade de crescer e aprender na vida adulta. Nos Estados Unidos, a exposição à violência afeta 2/3 das crianças e essa é uma estatística impressionante. No Brasil, foi feita uma pesquisa no Rio de Janeiro e 2/3 de todos os pais utilizam algum tipo de violência física
E 1/3 deles responderam que a violência entre os adultos também existia e que isso era presenciado pelas crianças. Isso acontece hoje e agora e tem um impacto. A violência pode se tornar também uma coisa que se auto-perpetua. Ontem, encontrei-me com o Daniel Fattori, que recentemente publicou um trabalho sobre Embu, que é um distrito aqui de São Paulo. E eles estavam vendo os outcomes de saúde mental, era um estudo longitudinal, e eles olhavam as crianças aí aos 9, aos 12 anos, com 3 anos de diferença. E queria só destacar aqui, quando nós vemos o resultado em termos de saúde mental, qual era o preditor mais forte? A trajetória de punições físicas severas. Vejam o valor P aqui, que é 0,009. Esse foi o indicador mais forte para o desenvolvimento de psicopatologias nessas crianças. Há diversos programas hoje que estão sendo desenvolvidos sobre questões sobre como sermos pais e mães mais responsivos, e se isso tem um efeito em relação à violência em casa e como se pode mudar isso. Esta foi uma conferência sobre redução da violência global na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. E existem diversos tipos de programas de parentalidade, vamos ouvir cada vez mais deles, já ouvimos muito sobre eles esta manhã. E só alguns programas foram desenvolvidos em países em desenvolvimento, embora a maioria tenha sido desenvolvida em países desenvolvidos. O Norbert, aliás, falou sobre os programas aqui. E é preciso pensar nas parcerias multissetoriais. Este foi um grupo na Turquia, e direi apenas algumas palavras sobre o seu programa. Eles escreveram sobre o papel da primeira infância e do desenvolvimento na primeira infância na construção da paz, e eles queriam que nós analisássemos para ver se havia alguma evidência que pudesse apoiar essa hipótese. Eles já fazem esse programa há algum tempo, e agora o que eu quero fazer é mostrar para vocês esse vídeo. Um dos projetos nos quais estamos trabalhando agora fica em Beirute, no Líbano. Temos 3 campos de refugiados palestinos. Esse é um grupo denominado Arab Resource Collective, ARC. Alguns já viram esse vídeo, mas talvez nós possamos olhar esse vídeo e gostaria que vocês pensassem no que vocês veem aqui e vamos comentá-lo ao final. Podemos mostrar o próximo vídeo, por gentileza? O feedback dos pais é muito importante. Eles rejeitam a violência, especialmente a violência doméstica. Eles são contra a violência e a intolerância também. Enquanto o programa estava funcionando, tudo que nós ouvimos de algumas mães, nós sabíamos que para brigar contra a violência, nós precisávamos começar com os pais. Nós empoderamos os pais para educarem seus filhos, para rejeitarem a violência e a intolerância. Se eu não posso mudar o meu comportamento, não posso mudar a minha família. A mãe é o membro mais importante da família. Agora, eu mudei a maneira como eu trato meus filhos, então também a maneira de lidar com os problemas da família mudou. Eu aprendi como lidar com meu filho e com os conflitos da minha filha sem gritar. Eu pego a energia deles e direciono para outras coisas. Ela me ensinou que esse programa é um motor que me trouxe luz e me deu o poder para lidar com a minha família e com meus filhos. A minha família precisava disso. Na minha comunidade, bater na criança é normal para educá-la.
É a maneira normal de educá-la. Então, eu honestamente admito que eu bato nos meus filhos diariamente. O programa me mudou radicalmente. Meu marido viu a diferença. Eu não tinha consciência. Eu fazia as tarefas de casa, vendo televisão, até que eles me falaram sobre o MOSEP e falaram sobre o que estava acontecendo com a minha filha na escola. E eu aprendi a compartilhar as coisas com a minha irmã, com os meus vizinhos e a minha comunidade. 60 mães foram treinadas em 3 centros. Meu nome é Noor, eu tenho 21 anos, meu filho tem 3 anos. Eu sou Samar, tenho 4 filhos. Minha filha tem 7 anos e meu filho tem 3. Eu sou dona de casa, tenho 2 filhos. Eu tenho 26 anos, tenho um filho e uma filha. Eu sou carinhosa, nervosa e eu gosto do inverno. Eu amo meus filhos, sou otimista e tenho prazer em educar meus filhos, em criá-los, em vê-los crescer e vê-los ter sucesso na universidade. Eu sou ambiciosa, eu amo a vida, eu trabalho duro para ser uma boa esposa e mãe. O meu nome significa esperança e eu sou otimista. Sou um pouco tímida, mas aprendo bem, porque eu gostaria de ser uma pessoa melhor, capaz de criar meus filhos. Precisamos dar às crianças algumas tarefas, algumas responsabilidades para desenvolver a autoconfiança deles, para que eles sejam capazes de fazer mais quando crescem. Cada vez que eu proíbo a criança de fazer uma tarefa, dizendo que ele não pode fazer porque ele ainda é muito pequeno, eu estou adiando o desenvolvimento da personalidade da criança. Treinadores Masters, coordenado com parceiros. No treinamento para as mães, fez com que elas ganhassem competências interessantes. Os benefícios do programa foram diretos e eficientes, porque as habilidades da mãe para lidar com seus problemas foram desenvolvidas, o modo delas e o pensamento delas mudou. Eu decidi que seria bom mostrar esse vídeo para vocês, porque acredito que esta seja uma das questões Esse é um programa de 25 semanas e eu decidi mostrá-lo porque gostaria que vocês pensassem nisso. Este é um programa que foi desenvolvido por 2 psicólogas de Berkeley. Esse programa já existe há 30 anos, mas as parcerias multissetoriais na Turquia, eles trabalham com o Ministério da Educação e da Saúde, e isso fez toda a diferença no que me diz respeito em relação à implantação desse programa. Eles têm um currículo muito claro e, para mim, um dos fatores de sucesso, e eu queria que vocês pensassem sobre isso, é que eles reúnem grupos de mães. Então, em vez de fazer as visitas domiciliares, que eles também fazem, eles reúnem as mães e pedem às mães que falem. Como é que era quando você era menina? Como é que a sua mãe era? Como é que o seu pai era? Como é que é para você criar os seus filhos? E as outras mulheres ouviam, num grupo de 10 ou 15, o que acontecia nessa família. E depois, quando elas passavam a atribuir tarefas para a semana, conforme o currículo, as mães voltavam e contavam suas experiências. E isso era muito motivador para que elas mudassem o seu comportamento. Então, falávamos antes sobre como é difícil mudar e reduzir o comportamento e reduzir a violência em casa. Nessa parte do mundo, é uma norma cultural. E tem alguma negligência por parte dos pais, mas o normal é elas serem duras e serem muito punidoras, punitivas. Mas elas viram a resposta das crianças. Havia uma diferença em relação a como elas se comunicavam com as crianças e com os pais. Uma parte do currículo tem a ver com saúde reprodutiva e sexual. E a maneira de se comunicar diferente mudou a vida delas. E o programa se tornou bastante
popular, foi bastante disseminado. Estamos fazendo um ensaio clínico randomizado nesses 3 campos de refugiados. E quando eu entrei nas regiões mais pobres de Salvador, eu me lembrei. As mulheres todas estavam aqui muito bem vestidas para serem parte do vídeo, mas essa comunidade é bastante pobre. É uma comunidade um pouco isolada também, porque elas não são cidadãs libanesas. E com o que acontece na Síria, mais famílias têm vindo para esses campos, e precisaremos incluir essas mães sírias também, que têm muitas origem palestina. Mas vejo analogias entre isso e o que eu vi em Salvador. Uma das outras coisas que estamos fazendo hoje, eu sei que o meu tempo acabou, mas só quero terminar aqui. Nas Nações Unidas, queremos que seja aprovada uma resolução e esperamos que o governo brasileiro apoie isso, por conta da importância do investimento na primeira infância para a construção da paz, e esperamos que essa resolução seja aprovada. Este é o grupo de israelenses e palestinos que trabalham juntos nessa ONG. Esta é a oportunidade fantástica que nós temos de receber brasileiros em New Haven. E ontem à noite tivemos um jantar, uma reunião. E eu fico muito empolgado com o progresso que vem sendo feito nesse trabalho colaborativo e conjunto para encontrarmos oportunidades intersetoriais, trabalhando com pessoas e ministérios para podermos fazer avançar essas iniciativas. Aqui é a foto em Salvador. Esses jovens estão crescendo na comunidade e acabaram de assumir esse compromisso para mudar a comunidade. E para nós é um motivo de satisfação e alegria muito grandes podermos levar este programa para as favelas em Salvador. Precisamos agir para tornar o mundo um lugar melhor para nossos filhos e para gerações futuras. Precisamos encontrar uma maneira de refinar e implantar de modo sustentável esses programas para a paternidade e a maternidade responsáveis e responsivas. Aqui temos a rede social. Voltamos aí ao que disse sobre sermos interconectados. Sim, somos interconectados. Se vocês olharem também no nosso cérebro, os nossos neurônios se comunicam. E se nós tivéssemos um vídeo disso, vocês veriam as atividades aí dos neurônios. E aqui está uma foto do cosmo, uma simulação de todo o cosmo. E quando se faz simulações para tentar entender a energia, a matéria escura e tudo isso que não é muito bem entendido, a gente tem um padrão, uma foto que parece muito com o que acontece no nosso cérebro. As coisas mudam, somos todos interconectados, mas podemos mudar as coisas se trabalharmos juntos.